Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e nesse vídeo nós vamos mostrar um aplicativo chamado Zipline. Esse aplicativo justamente é feito para você compartilhar diferentes imagens, diferentes arquivos pela internet. O que você pode fazer? Você pode criar diferentes usuários, você pode falar para o usuário jogar os arquivos e gerar links de acesso simples, na qual as pessoas conseguem visualizar essas imagens ou fazer download de alguns arquivos sem ter que se preocupar muito com a administração ou ter que se preocupar muito de criar usuários para acessar específicos arquivos. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Como eu falei, o aplicativo que nós vamos estar utilizando nesse vídeo é o Zipline. Basicamente, esse aplicativo é feito para compartilhar diferentes arquivos. O modo mais fácil para entender um pouco mais sobre esse aplicativo é a gente entrar no site desse aplicativo. Então, se vocês olharem aqui na tela, ele fala que Next Generation ShareX File Upload Server. Basicamente, é um sistema para você jogar diferentes arquivos e depois compartilhar e assim por diante. E se a gente tentar entender um pouco mais como que ele parece, na qual o dashboard é um modo fácil de entender, intuitivo, e se a gente ir descendo um pouco mais, ele tem um pouco de status, view, quantas pessoas acessaram, qual que é o tamanho dos arquivos, qual que está sendo a utilização. Nós podemos criar diferentes galerias, além do mais, nós podemos criar URLs bem pequenas, na qual facilita o compartilhamento, ao invés de termos URLs super gigantes. Você pode criar diferentes pastas, na qual você pode compartilhar as pastas em relação a só compartilhar um arquivo específico. E basicamente isso. Como ele fala, ele é fácil de ser setado, configuração fácil, upload files, se torna bem fácil, can create folders, URL shortener, ou significa que vai ser redução de URL, você pode criar notificações, você pode ter 2-factor authentication, password protector, convidar algumas pessoas, vídeos e assim por diante. Olhando para isso, não significa que você já entendeu como que esse aplicativo serve e o que você pode fazer isso. Por isso mesmo que nós já vamos entrar nesse aplicativo na qual eu já criei para o meu servidor. Com esses dois arquivos eu tenho o tamanho da minha utilização, se por acaso ele está crescendo ou decrescendo, quantas visualizações e quantos usuários que eu tenho. Eu acredito que qualquer usuário que tiver acesso vai ter essas informações, porém não tem como esconder isso até o momento. Outra coisa, se a gente vir nesses arquivos, basicamente eu posso copiar qualquer foto que eu quiser, qualquer coisa, diretamente aqui, e aqui eu poderia acessar ele. Eu posso ver qual que seria o meu tamanho, qual que seria o nome desse arquivo específico, e se eu clicar aqui, ele apareceu em uma página separada. Além do mais, nós podemos acessar esses arquivos ou esse link de qualquer lugar que nós quiser, se por acaso nós estiver utilizando o proxy remoto. Então se eu vim aqui e conta, eu não preciso ter minha senha. Se eu simplesmente copiar esse mesmo URL e dar Enter, eu vou ter como acessar esses arquivos. Além do mais, eu posso deletar esses arquivos, posso criar como favoritos, posso fazer o download e posso vir aqui em Files e verificar todos os arquivos que eu tenho. Se por acaso você tiver mais arquivos específicos, ele vai aparecer tudo aqui. No meu caso, eu tenho 2, então vai aparecer mais. A gente vem aqui na parte Folders, posso criar diferentes pastas, na qual esses arquivos estão dentro dessa pasta. E se eu vir aqui e colocar Open a New Tab, o que eu teria essa visualização para mim. Então, eu poderia abrir esse arquivo, poderia abrir esse arquivo. Não tem opção de deletar, porém, eu tenho a opção de verificar esses arquivos. Além do mais, nós podemos criar como privado ou arquivo público. Se for privado, eu não vou ter acesso a esses arquivos, então isso que seria um ponto positivo. Vamos supor que eu coloco aqui, eu tenho acesso aos arquivos específicos, porém a pasta, por causa que eu coloquei privado, ele não vai estar acessando. Lógico, você pode configurar na qual só quem teria os usuários que poderia acessar esses arquivos. Outra coisa, nós temos como a task, no meu caso eu tenho o administrador, e aqui vai aparecer a utilização desse sistema, quantos arquivos que eles estão rodando,
quantas vezes que eles estão rodando e assim por diante. Vamos supor que eu quero reduzir o URL, vamos supor que eu tenho aqui o meu site e ele é um site super grande, eu quero fazer com que ele fique em modo menor. Então eu poderia vir aqui, criar um URL, eu poderia copiar esse URL e submeter. Desse jeito, todo aquele caminho agora apareceu nesse pequeno. Toda vez que eu entrar nesse site específico que é pequeno, ele vai lá e vai mandar para o meu grande. Isso que seria interessante, porque você pode reduzir o site, desse jeito você pode direcionar ele para algum site específico, você pode ver para um site específico, poderia ver qual que seria a visualização, quantos links que foram feitos, qual que seria o máximo views e assim por diante. Você pode fazer o upload de files and text, não necessariamente você tem que estar nessa página, mas você pode fazer esses uploads. Você pode criar outros usuários para gerenciar e aqui na gerenciamento você pode gerenciar suas contas modificando as senhas, ativando seu Double Factor Authentication e você poderia limitar o acesso dos arquivos dependendo da sua configuração. Tendo em mente como funciona esse arquivo, agora nós vamos entender como que funciona a instalação desse arquivo. Então, primeira coisa, a instalação desse arquivo vai acontecer no Docker. Para isso, você tem que ter o Docker. Eu gosto de usar o Portainer, então eu vou instalar diretamente no Portainer, porém a escolha é sua para instalar no local que você quiser, do modo que você quiser. Para você instalar, se a gente voltar aqui no site oficial e vir Get Start, ele vai dar várias opções de instalação. Você pode instalar diretamente do Docker ou você pode instalar no Docker Compose. No meu caso, eu gosto de instalar um Docker Compose, então o que eu posso fazer? Eu posso só copiar essas informações e eu poderia colar essas informações diretamente no meu Portainer. Por isso mesmo que eu vou abrir agora meu Portainer, vou vir aqui na parte de stack e vou adicionar um novo stack. Se eu vim aqui colar essas informações, eu não vou poder rodar ela ainda, porque essa configuração não está feita. O que nós precisamos modificar? Primeira coisa, nós temos que modificar o nosso database. Eu posso deixar meu database aqui? Sim, poderia, mas eu não gosto de deixar o meu database ou meus volumes, principalmente rodando em um Docker VM, porque se eu não puder fazer o backup desse arquivo, se por acaso acontecer qualquer coisa, eu perdi toda a minha configuração. Por isso mesmo que eu vou utilizar o caminho absoluto para isso. Então, eu vou trocar esse arquivo, ou esse caminho absoluto, acrescentando essa informação, na qual seria o volume 1, que seria o meu volume 1, o meu Synology.NAS, Docker, e daí estaria o nome do arquivo, /pgdata. Então aqui estaria todo o meu database. Se eu vim aqui, eu posso colocar para ele verificar a saúde desse database a cada 10 segundos, e se não dá certo, ele vai esperar 5 segundos e vai tentar 5 vezes, e se por acaso continuar não funcionando, daí significa que tem alguma coisa errada nessa configuração. Outra coisa agora, nós vamos olhar para o resto dos aplicativos. No meu caso, essa porta 3000 já está sendo utilizada por um outro aplicativo, por isso mesmo que eu coloquei a porta 3030. Se por acaso você não precisa fazer nada, você pode deixar a porta 3000. Agora, nós podemos ver o Change This, então sugiro você mudar esse Change This, e agora você deveria mudar esses usuários. Por que eu só falei para você mudar agora? Por causa que ele vai precisar ser modificado exatamente aqui. Muitas pessoas vão perguntar, como que eu faço essa configuração? Deixa eu voltar aqui no site, vim aqui na parte Core, então seria a configuração Core. Aqui ele apareceu como que você poderia fazer a configuração desse caminho. Então aqui seria seu usuário, aqui seria sua senha, aqui o host, port, /database. Então basicamente se eu mudar o meu usuário aqui, eu tenho que trocar o meu usuário aqui, se eu trocar meu usuário aqui, ou minha senha, eu tenho que trocar minha senha aqui. Se por acaso eu trocar o database, eu tenho que trocar esse database aqui. Então tenha certeza que você trocou ou configurou de modo correto. Próxima coisa que nós vamos tentar fazer é adicionar o caminho absoluto para esses dois volumes. Então não esqueça, nós vamos colar esse e vamos remover essas aspas. Isso só vai funcionar se por acaso você quiser estar usando Docker Compose e você rodar por Docker Compose, dele vai olhar para esses arquivos específicos. Mesmo assim, nós já removemos, nós podemos vir aqui na parte de dependência, nós podemos deixar essa dependência e agora o volume nós podemos remover esse volume. Nós terminamos? Não, por causa que basicamente só esse ferramenta foi a configuração básica. E nós queremos adicionar algumas coisas a mais. Eu gostaria de voltar aqui e nós vamos olhar
Agora nós podemos adicionar algumas configurações iniciais. Primeiro, nós vamos ter que adicionar esse core HTTPS, porque nós vamos estar utilizando o Cloudflare, ou pelo menos eu sugiro você utilizar o Cloudflare para fazer um proxy reverso. Caso contrário, aquele arquivo, aquele site só vai estar rodando local na tua rede e não é isso que você gostaria de fazer, você gostaria de acessar externamente da sua rede. Por isso mesmo, eu sugiro você vir aqui e copiar esse arquivo específico ou essa configuração. Vamos vir aqui e vamos colar. Tente manter o mesmo espaçamento e daí nós podemos ir para o próximo. O próximo que nós vamos estar copiando vai ser o hostname. Então nós vamos vir aqui e vamos colar esse hostname como host 000. Vamos dar mais um espaço. E agora nós podemos olhar a porta já está lá como configuração, nosso database, nosso intervalo, nós não precisamos adicionar. Compress, só sugiro você colocar compress como enable, se por acaso você precisar que compresse esses arquivos, porém vai ter um pouco de penalidade no processamento dos dados. Outra coisa, nós podemos colocar core compression, não, perfeito. Agora nós vamos vir na parte de notificações, nós podemos fazer notificações para que se por acaso um arquivo for adicionado, vai mandar notificações no Discord, configuração diretamente no Discord. No meu caso, eu não vou fazer essa configuração, se a gente vir aqui, ele oferece outros tipos de configurações, tais como remover o GPS, a localização, e remover algumas informações que estão presentes na foto. Feature, nós podemos ver se podemos fazer a invitação, se por acaso nós quiser convidar outros usuários, nós podemos pedir a senha mínima ou a quantidade de números mínimos para o seu código, e tem outras configurações. Multiple Factor Authentication, eu acho interessante você ativar isso justamente para garantir que você pode utilizar MFA Top Enable. Então nós vamos colocar essa configuração. E nós temos que configurar quem que issue esse top. Então nós vamos vir aqui, vamos fazer essa mesma configuração e eu vou colocar agora como Cyberlab. Então esse multifactor foi liberado pelo meu usuário. Autumn, nós podemos configurar. Redline, SSL, no meu caso eu vou utilizar, ou pelo menos eu sugiro você utilizar o Cloudflare, então você não precisa fazer isso. Uploader, nós podemos definir algumas informações tais como o tamanho máximo dos arquivos que pode ser feito upload. No meu caso, vou deixar como admin no máximo 50 megabytes, que 50 megabytes no arquivo é grande. E agora no user, eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar como 50 megabytes. Agora, se a gente voltar aqui, nós podemos definir qual que seria a extensão que teria para fazer o upload. Vamos supor que eu quero PNG ou quero JPEG, GIF, MP4, então eu posso adicionar. Se por acaso não quiser uma extensão específica, eu posso deixar em branco e ele vai ativar todas as extensões. Outra coisa, nós podemos fazer com que ele reformate o arquivo utilizando mês ou ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Nós podemos criar uma exploração, então se por acaso esse arquivo ficar mais de, não sei o que, uma hora ou um dia lá, nós podemos fazer com que esse arquivo expare. Então se por acaso ele ficar por um dia, esse link, ou pelo menos esse aqui, vai desaparecer. Agora nós podemos vir aqui no website, nós podemos definir o nome do website. Se vocês olharem aqui, o nome desse website é Cyberlab. No meu caso, como default, eu vou vir Zapply. Então nós vamos mudar isso e nós vamos colocar como Cyberlab. Nós podemos configurar que todos os usuários tenham acesso aos arquivos ou que tenham acesso aos seus arquivos específicos. Então no meu caso vou deixar como Web Show File Per Use, yes. Caso contrário vai aparecer os arquivos de todos os usuários. Agora nós podemos vir aqui e definir essa extensão. Como funciona essa extensão? Se vocês olharem aqui, ele apareceu o site Cyberlab. Se não, ele vai aparecer como default o nosso site, o Zapply, o que não é o mais interessante, então posso colar essa informação aqui, posso modificar o link, então no meu caso o label vai ser Cyberlab, nosso site vai ser exatamente esse, Cyberlab, e agora poder remover essas aspas, caso contrário ele não vai conseguir rodar. Vamos ver se nós precisamos adicionar mais alguma coisa. Show Website History, sim, eu acho que é interessante ter diferentes versões para você saber o que está acontecendo. E acabou. Nós basicamente fizemos todas as configurações, então nós copiamos todas essas informações aqui. O que nós podemos fazer? Agora nós podemos apertar e colocar
deployed stack logo depois que a gente definir o nome. Então vamos definir o nome, Zapper, e nós podemos apertar deployed stack. Uma vez que esse container teve iniciado, agora você vai aparecer esses dois arquivos como health e nós podemos acessar esse arquivo específico. Então nós podemos abrir essa porta e agora nós temos acesso a esse Sauber Lab. Se você olhar, apareceu o mesmo nome do site, Sauber Lab, e nós podemos entrar como administrador, então agora vai ser administrador, a nossa senha vai ser password e nós vamos abrir ela. Primeira vez que você rodar, ele vai aparecer essa informação, senha não é segura. Eu sugiro você vir aqui na parte de administrador, account, e você mudar a tua senha. Nós podemos ativar os 2-Factor Authentication para garantir que está tudo seguro. E nós podemos exportar ou nós podemos fazer o upload ou deletar todos esses arquivos. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui em Home e nós vamos fazer o upload de 2 arquivos ou pelo menos alguns arquivos iniciais. Para isso eu vou vir aqui na parte de Upload, Files e vou copiar essas fotos e vou simplesmente jogar aqui. O que eu vou fazer? Ele vai aparecer esses arquivos como imagens pequenas e eu posso colocar como Upload agora. Ele vai demorar alguns minutos e ele já deu os meus links para acessar. Se por acaso eu estiver usando o Cloudflare, ele vai aparecer esses links baseado no meu site do Cloudflare, na qual estaria, vamos supor, sauberlab.com e aqui seria o nosso site, o nosso link para acessar. Se eu clicar aqui, eu teria acesso à minha foto do mesmo jeito. Mesma coisa pode ser feita com arquivos de texto. Mesma coisa que nós podemos fazer com um short arquivo e a mesma coisa com folders. No caso não tem nenhum folder, eles vão criar um folder chamado Sauber Lab e vou criar. Nesse folder eu posso deixar como privado ou como público e agora eu poderia vir aqui e colocar esses arquivos em pastas específicas. Então eu posso vir aqui e colocar Sauber Lab, agora ele foi dentro dessa pasta, eu posso vir aqui e colocar o arquivo Sauber Lab, na qual se eu vir aqui nesse folder eu teria só esses 2 arquivos, não os 4 na qual eu defini. Então desse jeito nós chegamos ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de dar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!